o que faz eu levantar todos os dias meus filhos. Depois que eu fui mãe, eles são os meus maiores porquês da minha vida. Faço tudo por eles. Então, com certeza, a minha família, né? Mas, assim, os filhos é um tocante muito íntimo, né? Acho que são eles, assim. E a minha família, minha mãe, né? Minha irmã, minha sobrinha dependem muito de mim, né? Então, assim, a minha família, no geral, é o que me faz, assim, levantar todos os dias com muita garra, com muita vontade de vencer. Isso aí, família, os filhos. Eu já tenho um filho também de 16 anos, então assim, a gente tem que correr, batalhar pra saber que tem alguém que vai precisar, que tá esperando a gente ali. Então a gente tem que se mostrar firme. E que acredita na gente mais do que todo mundo, né? Não tem ninguém que acredite mais na gente que os nossos filhos, né? E nada é tão satisfatório quando você chega em casa, vai buscar ele na escola, vê aquele sorriso, eles vêm todo alegre, você pode estar cansado, pode estar o que for, e você vai mais uma luta em casa, porque são dois, é complicado. É verdade. Meu nome é Rodrigo. Na verdade, meu nome é Fábio Rodrigo, mas ninguém me chama de Fábio, é muito raro. Só minha mãe, os pessoal mais próximos, assim. Eu tenho 37 anos, eu nasci em São Paulo, capital mesmo, e moro hoje atualmente em São Bernardo. Meu nome é Marcela, eu tenho 32 anos, sou aqui de São Paulo e nasci também em São Paulo. Então, a minha história é o seguinte, eu venho de uma família já tradicional no ramo erótico, tá? Então, assim, minha mãe e meu pai têm em torno de uns 36 anos, 35 anos de segmento. Meu pai trabalhou por um rapaz que trouxe o sex shop pro Brasil, que era a Complemente, que faz muitos anos. E de lá ele decidiu empreender. Ele e um amigo dele, que virou compadre dele, decidiram montar cada um uma loja. E nisso foi ficando meio de família. Minha tia teve loja depois, a minha avó começou com uma loja. Então, o primeiro sex shop aqui da região da Zona Sul, na Avenida dos Bandeirantes, foi da minha avó, do meu pai. Então, assim, a gente já vem de um segmento já há muitos anos. E eu fui pro ramo de, na verdade, representação. Então, assim, eu fui representante. Trabalhei muitos anos na Chiles. Daí trabalhei um tempo na Sorvete Melona, não sei se vocês conhecem. Trabalhei um tempo de repositor lá, quando eu era mais jovem. Trabalhei também de motoboy em pizzaria, Habib's, McDonald's, já fiz muito isso. Trabalhei com consórcio também, vendia carta de consórcio, então assim, rodei bastante o mercado. Fui pra Int, trabalhei na Int um tempo, 1 ano e meio mais ou menos. Trabalhei na La Pimenta também, então assim, trabalhei em bastante lugar, fui representante bastante tempo. E aí, saí dessas marcas e decidi empreender numa loja de malas que tinha em Diadema. Acabei decidindo empreender com até minha irmã, que hoje tem sex shopping também. E a gente foi pra uma loja de mala. Com os meus 14 anos, né, desde os meus 14 anos, comecei a trabalhar numa imobiliária, eu era recepcionista, né? E aí minha mãe, na época, a gente tinha uma condição de vida muito... eu sempre costumo dizer assim, que nunca faltou nada, mas a gente tinha tudo do mais simples, né? A minha irmã também, muito nova, sofreu um acidente grave, né? E então, assim, a nossa vida foi mais simples ainda, porque tudo foi voltado pra ela, né? Então, quando eu fiz 14 anos, a minha mãe me pegou e me levou na imobiliária, na época, que cuidava da casa que a gente alugou. Eu ia lá pagar o aluguel. E o dono falava, nossa, essa menina é muito esperta, ela fala super bem, quando ela tiver maior, ela vai trabalhar comigo. Aí minha mãe falou, não, eu assino qualquer coisa, eu autorizo, ela pode trabalhar com você. Então, 14 anos eu comecei a minha jornada aí no trabalho. Trabalhei lá muito tempo, até que uma outra pessoa que conhecia essa imobiliária também me viu lá e falou assim, olha, por que você não vem trabalhar comigo e tal? E aí eu acabei deixando, porque ela era sem registro na época, não era nada correto, e fui trabalhar nessa outra imobiliária, não me adaptei com o sistema de lá, enfim, com a comunicação, tudo, e aí saí. E aí me vi desempregada, e aí fui trabalhar vendendo assinatura. E eu sempre tive essa coisa de empreender, de vender, eu sempre estava vendendo alguma coisa, ou eu estava vendendo alguma coisa no Mercado Livre, ou eu estava vendendo alguma coisa para as minhas amigas. E aí fui vender assinatura em porta de faculdade, em eventos, aquela assinatura do brinde, que você fala que é um brinde, mas na realidade você está vendendo uma assinatura. E aí, enfim, aí fui estudar, né? Estudei recursos humanos, porque eu sempre gostei dessa parte de treinamento e desenvolvimento de pessoas. E aí entrei com estágio numa rede varejista que vendia roupa para bebê. Então aí eu entrei de fato no comércio, né? E aí me apaixonei. Porque eu era do RH, dessa parte folha de pagamento e tudo, mas eu sempre queria estar envolvida ali nas vendas, no treinamento e desenvolvimento de pessoas e sempre querendo empreender. E aí eu montei até uma lojinha na época pequenininha de bebê, porque eu já estava no meio infantil, então eu já conhecia. Não deu certo, quebrou no Bom Retiro. E aí a gente se conheceu através de uma amiga minha, que ele vendia chiles pra ela na época.
E aí ela falou, olha, tem um rapaz que vende chiles aqui e tal. Aí ela me apresentou, a gente se conheceu, ele me enrolou 2 anos, importante falar isso, tá, gente? 2 anos de enrolação. E aí a gente começou a namorar. Ela era louca pra empreender, né? Eu tava na loja de mala ali tudo, só que eu não queria mais voltar pro ramo de erótico, na verdade. Tava muitos anos ali, eu falava, não quero mais isso, pra mim não. Mas filho de peixe, peixinho é, né? Aquele velho ditado, e você acaba ficando ali, e coincidiu de o meu primo tava vendendo essa loja. E aí a gente decidiu, vamos pegar? Ela, você quer pegar? Eu falei, eu não quero, não sei o quê, não quero voltar pro sex shop. E aí o amor falou mais alto e a gente acabou se juntando na loja. E aí foi bem trabalhoso no começo em si. E aí eu falei, bom, tá aí, vamos empreender. Porque eu queria empreender, eu tinha esse desejo tão grande de empreender e pra mim empreender em qualquer coisa. Eu queria vender qualquer coisa, eu queria construir qualquer coisa. Eu tinha isso, eu queria muito construir coisas assim, grandes, né? Eu queria ter um nome forte, E eu falei, sex shop, né? Só que assim, eu tinha vergonha até de falar sobre sexo. Eu tinha vergonha de falar, eu era muito tímida. E aí ele falou assim, aí a gente veio ver, ele não queria na época, mas ele falou, tá bom, vamos lá ver, tal, se você quer. E aí eu falei, bom, é aqui. E aí eu tinha um saldo de FGTS, né, que eu fiz o acordo onde eu tava, né? E já trabalhava numa fábrica, já tinha saído dessa rede varejista e tinha ido trabalhar numa fábrica, que era da mesma família, só que era uma fábrica de fraldas lá no Brás. E aí eu coordenava lá, era analista organizacional lá da fábrica e cuidava das pessoas de lá. E aí eu pedi um acordo, né, eles me mandaram embora, eu peguei esse saldo de FGTS, ele tinha um carrinho na época, vendeu o carro e ainda faltou dinheiro, né, aí... Tem essa história que eu inclusive, muito obrigada sogra, muito obrigada sogro, é uma gratidão imensa, porque eles fizeram parte do nosso começo, a gente pegou um empréstimo com eles, e aí a gente veio, fizemos aqui a negociação com o antigo dono, né, que era o primo dele também, e pegamos a loja, né? E aí a gente começou nessa jornada, né? E fomos pra cima. E a loja, ela tinha um horário muito estendido. Então era 24 horas, ela não fechava nunca. Então era bem puxado. Então assim, ela não entendia nada de sex shop, ela tinha muita vergonha. Nada. Ela nunca tinha entrado num sex shop, ela entrou a primeira vez comigo. Então assim, foi um aprendizado bem forte pra Marcela aprender. E eu tava na loja de malas. A gente treinou ela, tinha um outro menino que ajudava. Ela ficava na parte da manhã. E eu ficava na loja de malas até 7 horas da noite e chegava aqui 8 horas, então eu ficava das 8 até de manhã. A gente morava em cima da loja, aqui na verdade era a nossa casa também, e a gente ficava na correria. Então eu trabalhava de dia em um lugar, de noite eu virava a noite aqui. E ficamos durante uns 6 meses até entender que a noite, na madrugada, não era interessante. Ia muita gente mais fazer bagunça do que comprar, né? E aí a gente reduziu o horário para até 2 horas da manhã. E aí com o tempo a gente foi correndo, foi indo, conseguimos colocar um funcionário. Era bem puxado, a gente tinha as contas para pagar e era... Tipo, a gente tinha que vender R$600 por dia para poder pagar as contas do mês. Porque a gente pagava o aluguel, pagava o outro dono da loja, que a gente comprou parcelado, né? A gente teve que parcelar, que a gente não tinha dinheiro. E aí, isso em meados de 2019, aí com um ano de loja, mais ou menos em 2020, a gente teve a oportunidade de pegar a nossa segunda loja, que era da mãe do rapaz que estava aqui. E ela queria ir embora lá para a cidade dela, ela ofereceu, a gente não tinha condições ainda de pegar, porque tudo que a gente ganhava, a gente era para pagar aqui o imóvel, né? E aí a gente falei, não dá, a gente não tem condição, e uma loja de frente com a outra. E a gente foi conversando dali, conversando daqui, quando aí eu peguei e fiz uma proposta. Falei, olha, se ela aceitar esse valor, a gente pode embarcar aí nesse desafio. E aí ela aceitou. E aí a gente pegou a segunda loja. Como eu sempre fui do segmento de representante, eu conhecia todo o mercado, né? Então, se conhecia vocês, já atendia. A minha mãe também, ela é representante, mais de 20 marcas hoje no mercado. E aí, ela sabe o que tá precisando, o que não tá. Na época toda, ela falou, tá faltando muita bolinha tailandesa. Não tem bolinha tailandesa no mercado, tá em falta. Vai atrás, vai atrás. Você tem conhecimento, você tá sempre por aí, vai atrás. E aí a gente decidiu, falei, vou pra cima. E aí a gente começou a importar umas bolinhas que elas não têm a rebarba, né? Que hoje, as fabricadas hoje no Brasil, elas têm uma rebarba, elas são meio que coladas uma na outra, então ela tem uma rebarba em volta.
E aí a gente começou meio que importar, comprar direto do distribuidor e de um tempo a gente começou a trazer uma quantidade maior. E aí a gente começou num glitterzinho, foi indo e aí começou a dar certo. E aí a gente lançou a bolinha tailandesa, aí foi uma explosão, né? A gente vendia muito e aí a gente não dava conta porque a nossa estrutura era pequena. Porque a gente montou a Êxtase, a gente continuava com a loja daqui, com a loja da Êxtase. A gente não tinha muito funcionário, né? A gente tinha um funcionário, 2 funcionários lá e o rapaz aqui, eu que ficava à tarde. Então a gente fazia o quê? A gente aqui mesmo na loja... Ficava embalando. E montando. Inclusive até minha mãe já montou bolinha, enfim. Aí tiramos do blister, fomos pra caixinha. Aí vendeu muito. A gente fez essa transgressão aí de mudar as embalagens, trazer embalagens mais modernas, aí a gente colocou na caixinha. Aí meu pai, como eu falei, ele já fabricava próteses há muitos anos atrás, e eu falei pra ele, pai, volta a fabricar próteses, vamos ver se a gente coloca próteses na Êxtase e tal. Aí ele começou a fabricar e aí a gente fez uma exclusividade, então ele fabrica só hoje pra Êxtase a prótese. A gente entrou com a parte de couro, né, que foi de venda, chicote, que o meu sogro também fabrica, né, e aí a gente começou teve uma época que explodiu bastante no mercado erótico, a algema, né, que é aquele que você tá algemado pra trás, né, então na época o pessoal tava procurando muito, já aqui na loja mesmo eu já via que o pessoal procurava bastante, e aí a gente falou assim, bom, vamos fazer, a gente até falou pro meu sogro na época, só que essa parte, o harness, ele é muito artesanal, então ele vai por várias etapas, então você precisa ter uma equipe. Então a gente já tava, por conta dessa explosão da bolinha tailandesa, a gente já começou a contratar funcionário, aí realmente a empresa começou a tomar forma, né? A gente disponibilizou um local para Êxtase, tudo certinho, e aí a gente falou, bom, vamos fazer, porque a gente tem equipe. Então a gente começou a produzir o harness, né, que foi esse primeiro, e aí daí então a gente criou vários modelos, eu pegava algumas tendências de fora, enfim, e aí a gente fez uma linha de harness, aí tem uma linha de mais de 30 itens agora, né? Só na parte de couro. Eu costumo dizer o quê? A Êxtase, ela é bem elástica, né? Nós somos lojistas. Então, e nós somos lojistas que começamos de frente. A gente fez balcão muitos anos, o Rodrigo atendeu loja há muitos anos, ele me treinou, né? Então, eu também fiquei ali no balcão, porque eu falei, não vai ter jeito de eu aprender a não ser atendendo. Então, eu fiquei muito tempo no balcão. Até hoje, eu pessoalmente treino todo mundo que entra na Maro para testar que a mensagem que eu quero passar para o cliente seja realmente dita. O meu nome é Thaís, eu sou especialista aqui das lojas Maros, eu tenho 31 anos e moro aqui na Zona Sul de São Paulo. Então, trabalhar aqui na loja é sempre uma novidade, né? O nosso segmento é um segmento bem diferenciado, então todos os dias tem alguma coisinha diferente, não é aquela mesmice quando vai trabalhar em outros lugares, sempre é a mesmice, sempre é alguma coisa. Aqui não, aqui a gente abre a loja e todos os dias já pode esperar por algo diferente. Então, quando a gente tá lançando alguma coisa, a gente primeiro escuta os nossos clientes, principalmente como a gente tem bastante feedbacks aqui na loja, e a gente vai passando para eles. Então, os próprios clientes, eles vão dando ideia do que eles querem, a gente vai adaptando e vai trazendo novidades, lançamentos. Trabalhar com a Marcela e com o Rodrigo é maravilhoso, porque assim, é admirável ver do tanto que eles estão na frente, ver a dedicação, é super confortável também, são pessoas totalmente abertas para diálogo, então assim, eles estão acompanhando ali o nosso dia a dia como equipe mesmo. Então até hoje eu desço, eu fico no balcão, eu atendo na frente das meninas, eu falo como tem que atender, então eu costumo dizer que a Êxtase é bem elástica, né, então hoje a gente tá fabricando prótese e harness, mas assim, a gente tá vendo as novidades do mercado. O Rodrigo tem todo o conhecimento em várias áreas, porque ele trabalhou em várias marcas durante essa jornada. Então, por exemplo, eu falo pra ele, eu quero fazer um olhinho com esse jeito. Ele sabe aonde compra, ele sabe aonde faz, ele sabe quem tem a melhor matéria-prima, ele sabe como que aquela pessoa produziu, porque ele também já foi pra fábrica. Então, a gente sempre tá tentando se modernizar. Às vezes a gente conversa muito com o cliente, porque do mesmo jeito que eu tenho esse contato com o funcionário, eu sempre falo pra ele fica mais de frente com a Êxtase, de ter esse contato direto com os nossos distribuidores. Então ele tá sempre lá, às vezes ele vai entregar a mercadoria para poder conversar com o distribuidor, e aí, tudo bem? Como é que tá as vendas? O que tá vendendo? Às vezes o próprio distribuidor fala pra gente, faz isso aqui que vai dar certo. Então a gente tem essa parceria
tanto eu quanto loja com o nosso cliente, quanto ele como marca com o nosso distribuidor, entendeu? Então você tá em todas as pontas, na verdade, né? Do varejo ao atacado, e você acaba tendo conhecimento total e de fabricação, de outras coisas que já experiência dá, né, com o tempo. E aí a gente inventou depois da segunda loja, vimos um ponto que eu sempre achei legal, o ponto, falei, nossa, aqui dava uma loja, mas o ponto sempre tava alugado. Então um certo dia eu errei o caminho, que a gente tava indo pra mãe dela, eu passei direto do caminho que eu ia entrar, falei, vixe, era ali, passei direto. Passei em frente do ponto, falei, nossa, tá alugado. Eu tenho até a foto hoje, de eu tirar a foto, pego metade do rosto dela, a placa assim, alugas. Então assim, começamos do zero ali também, um investimento pesado. Nossa, ali deu muito medo. Ali eu acho que foi uma das horas que eu tive mais medo, porque assim, ali a gente quebrou literalmente tudo, construiu tudo do zero. E a gente nunca tinha pegado, porque assim, existe duas coisas. Existe você pegar uma loja que já existe, mas a pessoa tá vendendo porque ela tá quebrando, que dá um medo, porque você fala assim, se a pessoa tá vendendo, mas beleza, você já fala assim, tem vendas, tem cliente já tá entrando. Conhecido, a pessoa já sabe que tá ali, né? Exatamente. E quando a gente nunca tinha pegado nada do zero, assim, absoluto zero, e ter feito, assim, sabe? E aí o Rodrigo viu, aí a gente foi pra cima, só que a gente investiu muito ali, né? Porque a gente quebrou tudo. Do zero, né? Construir painel, mercadoria, placa. Quando você pega uma coisa já meio que montada, você só dá uma investida aqui, uma arrumada aqui, você faz seu jeito. Agora quando você pega do zero, é tudo. E ali eu senti muito medo, porque eu falei, meu Deus, e se não der certo, né? Eu fiquei muito apreensiva até entrar o primeiro cliente, aí começou a entrar o primeiro cliente. E aí aconteceu. E hoje, por incrível que pareça, essa loja 3 é a nossa menina dos olhos de ouro, assim. Ela é a mais especial, é uma das melhores lojas que a gente tem, um dos melhores pontos. E assim, teve que ter a nossa fé ali mesmo, acreditar. E aí depois da loja 3 que eu percebi, eu acho que foi que a Amaro deu um passo assim, porque nem eu tinha noção do que era Amaro. A gente não tinha essa noção que a gente tinha crescido ainda tanto, né? E aí a gente foi entender de fato, falei, nossa, as pessoas conhecem a Amaro, as pessoas sabem quem é Amaro. Porque até aí a loja 2 foi uma coisa assim muito de oportunidade, de falar assim, nossa, uma loja em frente da outra, tá na mesma região, tal, enfim, né? Embora a Bandeirantes, né, seja extremamente conhecida, mas a gente falou assim, a gente tinha aquelas duas lojinhas ali, a gente se achava ainda muito pequenininho, eu não trabalhava direito ainda com a internet. A gente penou pra entrar na internet porque não acreditava muito, na verdade. Internet, internet. Mas dá muito trabalho, mas a margem é muito baixa. Você tem que ter uma mão de obra boa pra você estar na internet também. Não é chegar lá e você acha que você vai pôr, você vai vender. Não é, entendeu? E aí veio a pandemia, que foi um grande desafio também, né? A Êxtase vendeu super, né? Porque a primeira pandemia, eu acho que todo mundo ganhou dinheiro, né? As pessoas não acreditaram. No mercado, né? No mercado erótico, né? Agora, a segunda meio que foi ruim, né? A segunda vez, porque eu acho que a gente não estava esperando novamente, né? Então meio que a gente não se preparou. A primeira a gente não estava esperando, mas a segunda, a gente estava esperando que ia fechar tudo de novo e acontecer tudo de novo, né? Se a gente tivesse entrado na internet antes da pandemia, acho que a gente tinha vendido muito mais, crescido muito mais do que hoje. Então assim, o mercado cresceu muito na internet, na pandemia. Olha, até hoje eu penso em desistir. Mas desistir nunca vai ser uma opção, porque eu sempre falo que assim, você tem que ter o seu porquê e o seu pra quem, né? A gente tem gêmeos, né? E a gente hoje ver a possibilidade, mais, né, de você poder dar para o seu filho um bom estudo, para que ele conheça lugares bons, coisas que eu nunca tive, né? Eu vim assim, como eu falei para vocês, eu vim do absoluto zero, né? E eu tenho uma irmã deficiente, então a gente não tinha nada, né? Então tudo que eu tenho hoje é justo que o que muito custe, muito vale a pena, né? É que as pessoas hoje, elas têm que entender que elas vão ter que abdicar de alguma coisa. E a gente abdicou muito de sair. Quantas vezes a gente queria sair, a gente fechava a loja 2 horas da manhã que encerrava, só que a gente nunca fechou a loja. A loja que fecha só dia 1º de janeiro e dia 25 de dezembro. A gente não fecha mais nenhum dia. Abre todos os dias. E esses todos os dias que abriu, foi eu e ela. Durante 2, 3 anos, eu e ela ficamos de frente, abrindo a loja. Então, chamava amigos, a gente fazia churrasco no quintal, com a loja aberta. Então assim, o pessoal, vamos sair, fecha a loja hoje, puta, domingo, solzão. Não, a gente estava na loja. Então assim, é difícil você chegar lá, você ter, a pessoa fala, mas você tem isso, mas sua família veio do sex shop. Veio, mas ninguém me deu nada, ninguém me deu, toma uma, vai lá e faz. Não, se não fosse por ela, por querer
alguma coisa e eu ir lá e tentar fazer? Hoje, quem vê ela fala, ela casou com o cara que já teve loja, tipo, a família dele deve ter loja, tem condição. Então, assim, é puxado. A gente trabalhou muito tempo aqui. E até hoje a gente trabalha muito. Você perguntar assim, e quando que foi a última vez que você viajou? Final de semana. Hoje a gente trabalha, obviamente, bem menos do que no começo, mas a gente trabalha muito, a gente fica muito em cima, a gente vem todos os dias, tem coisas que a gente faz questão da gente fazer. Eu acho até que é demais às vezes, né? Eu falo, é até demais, mas a gente, até hoje, a gente vai pessoalmente, a gente vai abrir uma loja, a gente vai lá e acompanha cada passo a passo. Então a gente tá ali, todos os dias, indo lá, atendendo para ver qual que é o público de lá, né? Lançou um produto, vamos fazer um treinamento, a gente vai, faz o treinamento, a gente quer sentir as pessoas, quer conhecer as pessoas, monta o treinamento, monta o script, então a gente faz muita questão de fazer as coisas para deixar com que a gente consiga passar essa nossa mensagem, entendeu? É para os funcionários entender que você entende, né, da coisa que você tá falando, porque não adianta você falar, faz assim, mas como que é? Você não sabe fazer. Então assim, não adianta, né? Então você tem que estar em cima mesmo. E é difícil. Quando eu comecei a Êxtase, como eu falei, eu já vinha com a representação. Eu já atendia a Gal, já atendia vários outros sites. A minha mãe era representante, então foi mais fácil. Então assim, a partir do momento que você tem uma confiança, uma amizade com os clientes, que você tem uma credibilidade de uma pessoa picareta, não é nada no mundo, você acaba... a porta vai se abrindo, né? Então assim, não foi difícil, falar a verdade, não foi difícil começar. Pelo conhecimento. Pelo conhecimento, tá? Porque hoje tem muita gente que bate na rala pra entrar. E é difícil. Então eu acho que a credibilidade do conhecimento deles, né? Que minha sogra é muito conhecida no mercado e assim, é um nome muito limpo, pessoas que confiam nela, que sabe? E ele também, automaticamente também, e juntamente com um produto bom. Porque a bolinha que a gente importou é uma bolinha que a gente vende até hoje, maravilhosa, ela não tem rebarba, ela não dá problema. Até que a gente compra, o que a gente tira de 1 ou 2 que vem com defeitinho é muito pouco. Então eu acho que essas duas junções deu muito certo, né? E o nome pegou também, né? Assim, não sei de onde surgiu o nome Êxtase, a gente não me recordo, não. Foi eu que provavelmente foi a Marcela, que ela criou Marcela e Rodrigo. E a Êxtase provavelmente ela deve ter... Na verdade, a Êxtase, a gente fez um papel de parede aqui pra loja, né? E aí eu falei, vou fazer um papel de parede com várias palavras, né? Entusiasmo, prazer e tal. E aí eu fiz com a palavra Êxtase. E aí eu gostei, achei um nome forte, né? E aí eu falei, vamos colocar esse nome. Pegou esse nome aí, um gancho desse nome que tava ali e ficou. Em algum momento o sucesso me assustou. Sendo franca, sim, porque quando você chega no sucesso, assim, né? Eu sempre digo que é uma constante busca, né? Satisfeito sempre, conformado nunca, né? Então, é uma constante busca, mas assim, você vai tendo muito mais responsabilidades, né? E assim, pra mim, a parte que mais me assusta é que assim, hoje a gente tem 12 pessoas, fora os indiretos, que a gente tem pessoas terceirizadas também que trabalham em alguns pontos de fabricação de alguns produtos da Êxtase. Então são... Vamos supor, vamos que seja 15, 16 pessoas, né, no total, amor, com os terceirizados. Sim. E aí você fala, eu tenho 16 responsabilidades com 16 vidas, né, que tem seus filhos, que tem seus sonhos, que também querem crescer, a gente se sente parte responsável, porque eu sempre falo, a gente tem isso a gente combina muito, eu e o Rodrigo, eu acho que por isso que a gente deu tão certo nessa parte de empreender, porque a gente se preocupa muito com o outro. Né? Não adianta só eu ganhar, não adianta só eu pagar uma escola bacana para os meus filhos, não adianta só eu comprar um carro. Então a gente se preocupa muito com as pessoas que estão com a gente, né? Então eu acho que essa parte do sucesso assusta porque você fala assim, que nem na pandemia, por exemplo, a primeira coisa que eu pensei foi no salário dos funcionários, entendeu? Então se for para tirar do meu, se for para mim ficar sem, eu vou tirar, mas eles vão ter. Hoje eu já administro melhor, né? Porque quem tem loja física sabe que não é todo dia que você tá vendendo muito, que você tem que administrar bem, que você tem que ter um financeiro bom, né? Porque não é todo dia que são flores, né? Então, assim, eu sei que,
tudo isso de funcionária, porque eu consigo manter. Enfim, a gente tem uma perspectiva de faturamento, então assim, a gente consegue ter um planejamento maior, então não me assusta tanto. Mas eu acredito que o que mais me assustava quando a gente começou a crescer era a quantidade de funcionário, era a gente conseguir dar conta de todo mundo aí. Então assim, eu acho que quem sempre acreditou da minha parte foi a minha mãe, que o nome dela é Ellen, ela é representante, né, como eu já contei. E aí ela sempre me incentivou. Eu falei, mãe, eu vou fazer isso, ela vai, faz. E sim, quando começou a êxtase, ela não vai, ela que incentivou, vai atrás da bolinha, vamos pra cima, vai pra cima. Outra, você é merecedor, você é um grande homem, você é honesto, as pessoas, você tem credibilidade, os clientes te conhecem, gostam de você, vai que vai dar certo. Então assim, ela sempre incentivou até financeiramente. Na época, quando a gente começou com a loja, foi pouco, mas foi uma coisa que a gente já não tinha, então assim, ela ajudou bastante. Meu pai também sempre me incentivou, sempre eu falei, pai, vou fazer isso tudo, mas assim, como meu pai não é muito do comercial, ele é mais da produção, ele não conviveu muito com isso, então sempre quando é alguma coisa eu ligo pra ela, mãe, eu vou fazer isso aqui, o que você acha? Ah, se você quer, pode ir. Você precisa de alguma coisa, você quer alguma ajuda? Ó, tem isso, vamos atrás disso aqui, eu te ajudo nisso, então assim, ela sempre me incentivou bastante, da minha parte, acho que foi... Minha mãe sempre incentivou assim. Se não fosse a Marcela hoje também, eu nem estaria aqui, porque realmente eu não queria mais trabalhar com o ramo erótico. Eu saí até pra loja de mala, saí da representação, tudo, e eu acreditei nela. Ela, na vontade, na garra, nela, na determinação dela, falar assim, eu quero empreender, eu vou empreender. E eu falei, tá bom, você quer? A gente tava 6 meses junto, então vamos lá ver. Vamos fazer acontecer então. E com 6 meses a gente foi morar junto, que a gente veio morar na loja, então assim... tiver que agradecer, eu tenho que agradecer tudo pelo que a gente construiu, a minha esposa, a Marcela, hoje. Eu acho que quem mais incentivou a gente é a minha família, também a minha mãe, né? Minha mãe, nem tenho palavras, assim. Vou me emocionar pro que ela fez, porque mãe solo, criou a gente, eu e minha irmã. A gente sabe que a gente viveu. É que, gente, foi muito difícil mesmo. Nossa. Por tudo que ela fez, por tudo que ela me incentivou, na realidade dela, nas coisas que ela podia fazer pela gente. A família do meu marido, minha cunhada também, porque quando a gente abriu a primeira loja, ela foi uma das primeiras pessoas que a gente falou. E ela falou assim, ela super incentivou, ela falou, vai, abre, você já virou uma despesa, porque assim, a gente não tinha noção, né? Por mais que eu conhecia, a gente não tinha uma noção de loja, mas já tinha loja há mais de 10 anos, exatamente. Quando a gente começou, então. Então assim, eu lembro que a gente foi na casa dela poucos dias antes de pegar a loja oficialmente. E aí ela foi com a gente, vocês colocaram a despesa no papel, quanto vocês precisam vender por dia, porque ela já tinha essa visão de muitos anos, porque ela já tinha loja de muitos anos, então a minha cunhada, ela foi minha cunhada e meu cunhado, um papel primordial aí. A família, né, a minha sogra, assim, maravilhosa, meu sogro também, que nos ajudaram não só com esse recurso financeiro, que a gente não tinha no começo, mas com incentivo mesmo, com força, com você ter uma pessoa ali de falar assim, puxa, se não der certo, sabe? Eu tenho ali uma pessoa que pode me ajudar, enfim, com uma palavra, com incentivo, com apoio. Eu acho que isso é muito importante. E quem mais me apoiou, assim, além da minha mãe, né, da nossa família, eu acho que a principal pessoa foi meu marido, porque eu acho que eu nem estaria aqui se não fosse o conhecimento dele, ele ter acreditado em mim, porque eu não era desse mercado, eu não conseguia nem falar sobre sexo, tinha muitos tabus, assim, não era uma coisa que eu vivenciava, eu não gostava nem de falar assim numa roda de amigas, entendeu? Era uma pessoa bem discreta em relação a isso, e ele acreditou, ele me ensinou, ele me treinou, então eu acho que a gente se apoia muito e até hoje, porque assim, eu acho que é um equilíbrio, o casal ele precisa ter esse equilíbrio, então enquanto ele é super razão, eu sou super emocional, então o meu emocional precisa da razão dele pra colocar os pés no chão, pra falar vamos por aqui, vamos ali, às vezes a gente vai abrir alguma loja, eu não quero, e ele fala, vai dar certo, vamos arriscar, que foi a loja 3 no caso, que eu tive muito medo, então ele sempre tá fazendo esse papel de me incentivar, de fazer eu acreditar, de acreditar na gente quando eu não tô acreditando, e também eu faço esse papel com ele, né, quando às vezes ele acha que não vai dar certo, ou quando ele precisa de algum apoio em alguma coisa, então eu acho que
a gente se apoia muito. Se eu pudesse falar com o meu eu do início, eu falaria... Eu acho que para não desistir, que vai valer muito a pena. Que tudo que eu passar ali durante essa jornada vai valer a pena. Valeu muito a pena, né? Não foi fácil, não vai ser fácil. Eu acho que é erro de quem acredita que vai ser fácil, não é. Quanto mais responsabilidade você tem, quanto maior você é, maior é o desafio. Só que vale a pena. Eu sempre quis chegar aqui, mas chegar aqui é muito bom, né? Você viver isso, você proporcionar isso para os seus filhos. Enfim, então eu acho que para não desistir, né? É meio clichê, né? Todo mundo fala, mas a realidade é essa, né? Você tem que entender que se você vai ter que abdicar das suas coisas. Se você falar, eu vou trabalhar só de um horário comercial, não vou trabalhar no final de semana, não vou fazer isso, você não vai pra frente. Você vai precisar acreditar e investir o seu tempo no seu trabalho. Infelizmente, que vai ser felizmente, né? Que vale muito a pena você investir. Então você vai ter que investir com força. E depois você vai colher os frutos. Então assim, você precisa pegar firme. Se você fizer uma coisa por aventura, não, vou fazer esporadicamente, é muito difícil dar certo. Entendeu? Você vai precisar ir pra cima mesmo, com vontade. Pra quem tá começando agora, a dica esteja com a mente aberta, porque os clientes eles chegam aqui na loja um pouco mais tímido, a gente não tá num ambiente que a gente é acostumado a entrar todos os dias e nem mesmo os clientes. Então assim, quando eles chegarem até você, que você esteja mais tranquila, esteja com a mente aberta para passar informações para eles, estude bastante também, porque sempre tem bastante novidades. É um mercado muito gostoso, a gente aprende demais, é uma troca muito legal, tanto com os clientes também, quanto com os produtos. É legal para se conhecer também, passar informação. É um produto que você sempre vai ter novidades, é um produto muito bom de trabalhar, muito gostoso. É legal você ver também os clientes se abrindo, eles evoluindo de nível. Então comecem, que é bem bacana. O que faz eu levantar todos os dias meus filhos. Depois que eu fui mãe, eles são os meus maiores porquês da minha vida. Faço tudo por eles. Então, com certeza, a minha família, né? Mas assim, os filhos é um tocante muito íntimo, né? Acho que são eles, assim. E a minha família, minha mãe, né, minha irmã, minha sobrinha dependem muito de mim, né? Então, assim, a minha família, no geral, é o que me faz, assim, levantar todos os dias com muita garra, com muita vontade de vencer. Isso aí, família, os filhos. Eu já tenho um filho também de 16 anos, então, assim, tem que correr, batalhar pra saber que tem alguém que vai precisar, que tá esperando a gente ali. Então a gente tem que se mostrar firme. E que acredita na gente mais do que todo mundo, né? Não tem ninguém que acredite mais na gente que os nossos filhos, né? E nada é tão satisfatório quando você chega em casa, vai buscar ele na escola, vê aquele sorriso, eles vêm todo alegre, você pode estar cansado, pode estar o que for, e você vai mais uma luta em casa, porque são dois, é complicado. É verdade. Eu acho que se eu pudesse falar alguma coisa pra quem tá começando, eu falaria o que eu falava pra mim. A gente já não tem nada, tudo que vier é lucro. Então, a gente tem que arriscar. Com os pés no chão, claro, tá? Porque arriscar não é você falar assim, pô, eu vou pegar tudo e vou investir nisso. Não. Arrisca com os pés no chão. Então, assim, pô, eu vou empreender, eu vou tentar colher o máximo de informações possíveis, saber o produto, porque tem gente que tá empreendendo e às vezes não sabe nem o produto que tá vendendo. O que esse produto faz, que público que eu vou oferecer, aonde eu vou divulgar esses produtos, eu vou divulgar no marketplace, eu vou fazer uma loja virtual, eu vou montar uma loja física. Anda lá, vai lá no ponto, olha, eu fiz muito isso. A gente ia várias e várias vezes no mesmo lugar, olhava, passava e, beleza, abriu, vamos ficar lá, vamos atender, vamos conhecer esse público. Então, assim, arriscar, mas arriscar com estratégia. Você tem que acreditar no que você tá vendendo também, né? E sabe, entender o produto, foi o que ela falou, entender bastante o produto. E não sair também dando tiro aleatório, você tem que focar no que você quer e não desistir. Cada dia é aquele, você vai matando um leão, você vai lutando e você tem que continuar, batalhar. Se é aquilo que você quer, você escolheu empreender, você escolheu, sei lá, ter uma marca, fazer alguma coisa, você tem que ter fé, você tem que ir pra cima. E eu acho que a gente tem uma questão que é muito positiva na gente, que eu acho que eu daria até de dica. Saber ajustar rápido a rota. Porque o que acontece? Tem alguma coisa que tá bombando. Vamos fazer. Porque às vezes tá ali. Vai ser ali que você vai mudar.
Ah, tem um ponto que tá abrindo agora, que você passou um ponto, uma oportunidade. É ali, talvez ali que você vai mudar, entendeu? Então esse ajuste de rota, tanto eu quanto ele, a gente tem isso muito, né? Ai, não tá dando certo, vamos tentar agora aqui. O lucro e o sucesso ele não vem fácil, né? Você tem que batalhar. Você tem que perseguir ele. Você tem que ir atrás. Então você vai investir, você vai investir, vai dar certo algumas coisas, vai dar errado outras coisas e você tem que continuar insistindo, mudando um pouco de rota, como ela falou. E procurar atender, porque não adianta você estar querendo vender sei lá, você está indo para que nem as sacoleiras, elas atendem um público. Elas estão indo só com peças de vibradores e o público que ela está atendendo não são interessado nisso. Então ela precisa ver o que o público interessa, trabalhar com uma gama mais alternada de produtos ali e tentar ver o que está tendo mais saída para ela poder trabalhar até ela conseguir se adequar e colocar na cabeça de quem ela está vendendo os outros tipos de produto. Porque tem gente que não vai querer, acho que é um bicho de 7 cabeças e é difícil, mas tem que ir pra cima.